Vamos lá para uma das palavras importantíssimas encontradas na Bíblia. Toda a Bíblia Sagrada foi nos deixada com um propósito, para que pudéssemos conhecer a verdade, que há um só Deus e um só mediador e Salvador de toda a humanidade. Jesus Cristo, Ele é aquele que foi enviado por Deus para salvar a todo aquele que nele crer. Eu quero ler aqui esta importantíssima mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6. O título é A Ascensão de Jesus Cristo. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Mestre, diga-nos, o Senhor vai restaurar o mundo? É por este tempo que o Senhor vai se assentar em Jerusalém e reinar sobre Israel? Disse-lhes: Não vos convém saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando ele dizia estas palavras, os discípulos estavam vendo ele, que começou a se elevar nas alturas. E estando eles com os olhos fitos em Jesus, que subia para o céu, dois varões vestidos de branco lhe disseram: Varões galileus, por que vocês estão olhando para esse Jesus com um sentimento de perda, como se ele estivesse indo embora e nunca mais fosse voltar? Escutem, este mesmo Jesus, que dentre vós está sendo recebido no céu, ele mesmo um dia há de voltar. A partir daqui, os discípulos reuniram-se em um cenáculo e começaram a planejar esse momento tão especial em que eles iriam começar a divulgar entre povos, nações, línguas, raças, de todas as gentes, em todos os lugares, aonde fosse possível e impossível, anunciando a todas as famílias da terra que o Messias esperado, o Salvador do mundo, havia se manifestado a eles. Cada um deles tinha a sua vida, cada um deles tinha a sua função, cada um tinha a sua rotina. Homens simples que foram chamados pelo Cristo para darem testemunho de tudo aquilo que eles viram e ouviram. Eu fico fascinado com as passagens bíblicas, como Cristo Jesus teve o cuidado de ensinar a cada um dos apóstolos, como ele os ensinou, mostrando-lhes tudo o que fazia, o modo como Jesus curou os enfermos. Posteriormente, os discípulos também fizeram, o modo como o Senhor repreendeu os espíritos imundos. Posteriormente, os discípulos também fizeram, pois eles eram testemunha dos milagres e eles mesmos aprenderam com Jesus o seu ensino, a sua doutrina, a sua pregação. E detalhe, a pregação de Jesus consistia em arrependimento. Assim que Jesus Cristo começou a anunciar a sua mensagem, quando ele foi batizado por João o Batista, e que ele começou a dar os primeiros passos e ter os primeiros discípulos, logo ficou conhecido que a sua mensagem era a mensagem de arrependimento, pois ele dizia àqueles que vinham para lhe ouvir: arrependei-vos e convertei-vos e crede que o reino de Deus é chegado até vocês. Quando o Senhor Jesus anunciava, ele também curava os enfermos,
porque o Evangelho é completo. Assiste-nos nas nossas necessidades físicas, materiais, espirituais e em toda forma, tudo que diz respeito a nós, todas as áreas da nossa vida. O Evangelho é completo, atinge todas as áreas. Isto é, Deus mostra o seu cuidado para conosco através do Evangelho. Ele cuida de nós em todas as áreas. Quantas vezes Jesus viu as multidões que vinham ter com ele, ele se assentava e dizia aos discípulos: eu tenho muita dó dessa população que está aqui perante mim, eu tenho dó dessa gente, eu tenho dó deste povo. Às vezes ele chegava em grandes ajuntamentos de pessoas, vilas, aldeias, lugares onde se ajuntavam as multidões. Às vezes ele estava em Cafarnaum, outra hora ele estava em Jerusalém, outra hora ele estava em grandes centros. E as pessoas, quando sabiam, Jesus está na cidade, Jesus está passando por Jericó, Jesus está passando em Caná da Galileia, toda aquela população se agitava e vinha para lhe ouvir. Mas quando Jesus se retirou para um lugar muito afastado, o povo foi ter com ele. 3 dias ouvindo Jesus sem parar. Jesus não tinha tempo nem para se alimentar. Os discípulos não tinham tempo para comer pão, porque a multidão daqueles que vinham e iam era tão grande. Pessoas que estavam cegas voltavam enxergando. Paralíticos que estavam paralisados voltavam andando. Pessoas que estavam secas com as mãos mirradas voltavam sãs. Eram tantos milagres que as pessoas se esqueceram até de comer. Mas Jesus cuidou delas. Os estômagos estavam roncando. E Jesus disse: tenho compaixão da multidão que me segue, pois há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. Deem para eles de comida. Mas os discípulos disseram: Senhor, nós não temos aqui nada para dar a eles. Então o Senhor disse: vede, quantos pães? Disseram: temos aqui 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor Jesus estava numa unção tão extraordinária que ele disse: basta, é o suficiente, mande todo mundo se assentar. E quando todo mundo se assentou, Jesus elevou os pães e disse assim aos pães, dando graça, partiu e deu aos discípulos. Quando ele dá graça aos pães e os parte, o milagre acontece. As pessoas ficam maravilhadas, vendo Jesus elevar os pães, dá graças e multiplica. Jesus eleva os pães, dá graça e multiplica. Então os discípulos viram tudo isto. Eles viram muito mais, porque a Escritura diz que tudo aquilo que Jesus fez, nem mesmo o mundo todo caberia. Então, eles agora são testemunhas de milagres, de pregação de arrependimento, de mudanças de vida. Quantas pessoas foram transformadas quando tiveram um encontro com Jesus? Agora o Senhor Jesus está junto deles, dizendo: devo morrer e devo ressuscitar. E assim foi. Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. E quando ressuscitou, disse, nesta parte que lemos: vocês são minhas testemunhas de tudo aquilo que vocês ouviram e viram. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Este evangelho do reino deve ser pregado para todas as pessoas, para todas as gentes, para que todos tenham a oportunidade de salvação. E vocês são minhas testemunhas. Vocês viram os milagres, vocês viram as libertações, vocês viram a minha morte, vocês viram a minha ressurreição, vocês viram que agora eu estou sendo elevado às alturas e recebido perante todos vocês. Assim, o evangelho tem sido pregado e eu estou aqui dando continuidade, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e todo aquele que nele crer, arrependido, será abençoado
com a vida eterna.